Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Além do Shape. Eu sou Maico Vinícius, profissional de educação física. Eu sou Eduardo Tauler, sou médico cirurgião bariátrico e esse é o nosso Muito Além do Shape podcast. E hoje nós temos a honra aí, né, Maicon, de receber duas amigonas, colegas, grandes profissionais e pessoas incríveis aí que trabalhamos todos juntos, né, para quem não sabe. E as gurias estão aqui para a gente bater um papo hoje sobre saúde mental, né? E vamos começar então apresentando as meninas. Quer apresentar, Michael? Eu posso apresentar? Pode apresentar, tu que tá mais familiarizado com elas. Gente, nós temos duas Ana Paulas hoje, então vai dar muita confusão, tá? Com certeza. Então as duas são Ana Paula. A gente carinhosamente chama a Ana Bresciani, né? Ana Paula Bresciani, psicóloga, especialista aí em comportamento humano. E a Ana Paula Knackfuss, psicóloga, especialista mais em psicanálise e transtornos de alimentação. Ambas trabalham conosco já há algum tempo, né? Temos a honra de contar com elas na nossa equipe. E a ideia hoje do podcast, né, Michael, é a gente falar sobre saúde mental referente ao excesso, né, o abuso, na verdade, de redes sociais e o que isso pode trazer de transtorno para as pessoas atualmente, né? Isso mesmo. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre saúde mental em tempos de rede social. Até rimou, mas vamos lá. Vou começar pela Ana Paula Knackfuss. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria que tu contasse um pouquinho assim, como é que é hoje ser psicóloga nesse mundo maluco aí que a gente vive, né? Nos conta um pouquinho sobre a tua história e também sobre a tua atuação hoje. Tá bem. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Eduardo, Maicon, Ana, né? Pra gente também estar trocando aí um pouco. Realmente um tema super relevante, super atual, cada vez mais, né? Acho que o pessoal tem se debruçado em refletir sobre o quanto as redes sociais, elas têm um impacto muito positivo, né? Elas trouxeram muitas possibilidades para nós, né? Enquanto inteligência artificial, facilidades, né? As buscas, que hoje nós temos uma facilidade na internet, né? De encontrar informação, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem observado que elas têm um outro lado, que pode não ser tão positivo assim, né, Ana? Então, a gente precisa pensar como as pessoas estão conseguindo gerenciar, né, o consumo nas redes sociais, né, o que elas estão consumindo, o que elas estão buscando. E, como psicóloga, né, a gente vem observando muito pessoas adoecidas psiquicamente, né, com intenso sofrimento, em função das redes sociais. Claro, nós vamos hoje, né, acho que falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, aprofundar um pouco alguns pontos, mas realmente tem sido bem desafiador e uma pauta cada vez mais forte dentro dos consultórios, né? Com certeza. E tu, Ana? É a mesma linha de raciocínio, né? Na verdade, a tecnologia, ela realmente favorece, ela traz muito conhecimento, mais facilidade de conhecimento, mas a gente vê, porque a gente entende, nós na área da psicologia, a gente entende que a gente vai construindo nossa autoestima, nossa autoimagem e aumentando e ampliando o autoconhecimento em contato com o outro, né? Então, é nessa interação que a gente, aquela pessoa é como eu gostaria de ser ou não é como eu gostaria de ser, e por aí a gente vai, né? A nossa personalidade, ela vai moldando conforme as interações. Então, imagina o impacto, né? Quando a gente segue, por exemplo, que nem a gente estava conversando aqui antes, alguns perfis que cobram mais, filtram muito as postagens, próximo de perfeição. Então, isso vai trazendo o que a Ana falou, né? Esse adoecimento, essa comparação que vai afundando a pessoa mesmo num sofrimento, às vezes até silencioso, né, Exatamente. Ana? E que só aparece em contexto mesmo de consultório e com muita investigação. Eu acho Então, que a gente tá vivendo uma era da alta performance em tudo, né? Tudo. As pessoas, elas estão se cobrando sempre em alta performance. Eu preciso performar no trabalho, eu preciso performar dentro do seu exercício físico, dentro da sua vida pessoal, enfim. Tudo é performance. E dentro das redes sociais, cada vez mais a gente vê perfis dando aquelas frases motivacionais clichês. Né, você
sei lá, você tem que acordar cedo, porque enquanto você tá fazendo ou tá dormindo. Isso. O milagre da manhã. Então, tipo, ou livros de autoajuda também, aquelas frases de livros de autoajuda. Então, eu acho que isso também é algo bem preocupante, né? Sobre livros de autoajuda, a psicologia tem a versão, Sim, né? exato. Porque... E eu acho, a Ana Bresciani falou um ponto muito interessante, que assim, notar isso às vezes a nível de consultório, né? Porque hoje eu tava vindo para cá e pensando assim, ontem tava pensando sobre o nosso papo, né? A vida virtual, há alguns anos atrás, ela era uma vida, digamos que ela era uma porcentagem pequena do teu tempo, né? As pessoas viviam mais na nossa vida real, digamos assim. Então, você tinha a tua comunidade, a tua família, o teu trabalho ali. E de um tempo para cá, como a Ana Knax falou, a gente vem com essa evolução rapidamente da informação, da IA, né? E isso vem entrando muito na vida real. Então, hoje, a vida virtual vem fazendo esse pensamento, ela é talvez a maior parte da vida das pessoas está no digital, né? Sim. E como vocês enxergam, assim, esse negócio que o Mike falou da alta performance, né? A gente vai tocar muito nesse papo aí, desse adoecimento, mas principalmente como vocês enxergam hoje como profissionais de saúde mental a nível de consultório, está chegando lá para vocês, isso não aparece ali no comum, onde as pessoas estão num restaurante ou estão em casa falando e ninguém vê o problema, às vezes. Esse negócio da vida digital tomar uma proporção meio que a mais do que a gente vê como saudável, né? O que tu vê isso assim, Ana? Vamos começar por ti. É legal você fazer essa pergunta, porque assim, eu já pensei logo nas minhas filhas, né? Que eu tenho 2 filhas. E que já nasceram nessa época. Já nasceram nessa era digital, sim. Né? A gente estava até conversando, né, Ana? Sim. Então, assim, eu vejo uma diferença boçal entre elas, porque assim, elas têm 7 anos de diferença. E a gente fala muito para elas, né? Olha, quando a gente tinha a idade de vocês, que a gente perguntava, por exemplo, o que é uma arara? Né? A gente tinha que ir lá no como é que chama? Na enciclopédia? Enciclopédia, ler a descrição e imaginar, né? E hoje não. O que é uma arara? A gente abre no celular e mostra. Coloca no Google ali, então, né? olha só o quanto exige menos do cérebro isso. Né? Ela tem informação rápida num digitar. E aí, digitar, não falar. Uma né? voz, Não falar. Exato. Então, assim, é o que a gente fala, né? Como que a gente está... de que forma a gente está moldando esses novos cérebros, né? Para a realidade de hoje. E aí, quando chega no consultório, isso fica muito evidente, porque, assim, a pessoa chega, ela não consegue nem nomear a dor, né, Ana? Exato. Ela não consegue entender. Poxa, mas por que eu tenho sentido uma tristeza profunda? Por que a vida não faz sentido para mim? E aí a gente vai explorando, ela não tem mais interações humanas. Pô, o que você faz? Você faz algum curso? Você faz... tem gente que não faz atividade física. Enfim, ela não tem essa oportunidade de estar trocando com outros seres humanos, que é o que alimenta. Sim. Nós somos seres sociáveis, né? Vivemos em comunidade. Sim. Então, isso faz muita falta, né? Aí, nesse sentido que a gente vê no consultório. Sim. Acrescentando, né, isso que a Ana falou, também vejo o quanto as redes sociais, elas, principalmente Instagram, Facebook, né, elas ficam muito nessa questão como se fosse um palco performático, né, que a gente mostra o que a gente quer colocar ali, né. Então, e tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. Só que coloco um filtro, eu coloco o meu prato montado de uma forma bonita, um lugar que eu possa estar só passando e não vivenciando efetivamente aquele local. Sim. Então fica algo muito montado, né? Não é tão real assim. E como isso as pessoas vão consumindo, gera uma crise assim, poxa... só minha vida não é perfeita. É só tudo muito perfeito, tudo muito bonito. As pessoas questionando, mas a minha vida não tá tão feliz assim, eu não tô com um shape tão bonito assim, que nem a blogueira lá, né? Então fica muito essa crise, né? Do que seria esse ideal, né? Esse eu ideal e esse ideal de eu que é construído a partir do outro, né? Que a Ana tava comentando antes. Então a gente vê também as pessoas muito... nessa crise emocional, refletindo sobre suas vidas, uma eterna insatisfação, sempre buscando vazio, uma né? felicidade que é inalcançável a partir daquilo que ela está consumindo numa rede social, que às vezes não é real, né? Então Quase acho que nunca é. Quase maioria das nunca vezes é não é real, real. né? Quase Exatamente.
Então, nesse sentido, além desse consumo também, né, que a Ana estava comentando, muito rápido, muito voraz também, né, da rede social em si, que gera ansiedade, o pensamento muito acelerado, né, então aí a gente entra dentro dos transtornos, né, então as pessoas vêm muito realmente adoecidas nesse sentido. Outra coisa legal sobre isso, da questão da alteração cerebral, né, a quantidade de dopamina que a gente recebe no uso da tela, por quê? Porque a gente tem o estímulo de movimento, estímulo de cor, estímulo de som, e a gente não encontra nada semelhante na vida real. Né? Então, assim, isso vicia de fato, né? A sensação da dopamina, o hormônio do prazer que o celular, que a tela provoca, nada mais na vida real provoca. E essa parte das redes sociais também proveniente do fator estético, né? Das pessoas elas estarem se comparando a todo momento. Como eu trabalho há bastante tempo na área da estética, a estética hoje não tanto, mas mais a parte de qualidade de vida agora, eu vejo quanto as pessoas elas se comparam com realidades totalmente diferentes. Né? Até esses dias eu comentei com o Eduardo na aula, eu falei, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, acorda às 3 da manhã, vai treinar, só que eu tava me comparando com entendeu? Com uma realidade de um atleta de altíssimo rendimento. Alto rendimento e bilionário. Ele faz o que ele quer, né? Gente, eu preciso tossir. E hoje eu tava em casa e fiz uma reflexão assim, ó, que eu andava desmotivado com os treinos esses últimos tempos. Só que eu tava querendo performar numa época... Estou querendo performar numa época diferente da minha vida. Então hoje eu comecei a analisar o treinamento, por exemplo, não como algo de performance estética. Eu tava querendo me comparar proveniente das redes sociais. E tu vem desse mundo também, né? A gente tava falando nos bastidores antes de começar, esse mundo da estética ou do fisiculturismo, ele é um mundo que cobra muito, né? Da saúde mental, porque as pessoas quando olham um corpo maravilhoso, né? A gente pensa, meu Deus, essa pessoa, ela é perfeito o corpo dela. Só que quando a gente vai conversar ou investigar isso a fundo, é um sofrimento absurdo para conseguir manter aquilo ali. Muita renúncia, exatamente. Privação. Uma vida de bastante exceção, né? Você não pode comer um sorvetinho no final de semana porque vai sair da dieta, tu não pode não sei o que, né? Chega a patamares, às vezes, que a gente ouve falar de pessoas que vivem nesse mundo, né, Michael? De, assim, tu abrir mão de uma festa, de uma familiar, de uma viagem com a tua família, porque você tem lá que tá lá no shape, porque vai tá... Às vezes o cara... Eu falo muito pros pacientes, gurias, lá na clínica. A gente não é atleta. A gente não é atleta. Tipo, o atleta é o único ser humano, assim, que a gente pode dizer que o trabalho dele é treinar. E ele recebe por isso, né? E graças a Deus a gente não tem que treinar para receber nosso salário. A gente vai exercer a nossa profissão de outras formas. Então relaxa, vamos ver o que é melhor para a tua saúde mental e física, né? E hoje eu acho que lá na clínica a gente já faz isso muito bem, a gente começa pela saúde mental. Né? Acho que já a gente entendeu isso, né, Michael? O Michael, ele vê muito isso também com os alunos, assim, principalmente que hoje ele vivendo a nossa área do emagrecimento, da vida mais saudável, fora da estética, mas que a saúde mental ela é imperativa. Se tu não tá com a cabeça legal, tu não faz as outras coisas, né? Nada vai bem. Tipo assim, é o começo de tudo. Eu acho que a gente tem entendido isso há pouco tempo atrás e formulado um caminho onde a gente começa pela avaliação dos profissionais de saúde mental do que tu já sair fazendo os exames lá na frente, né? Isso foi bem legal na nossa trajetória, né? No próprio emagrecimento, né? O que eu falo muito para os pacientes lá é assim, o que é o emagrecimento em si? É o corpo se consumindo. Se você não tem uma estabilidade emocional, o seu corpo vai estar em estado de alerta. Legal isso. Luta ou fuga. Se ele está em estado de alerta, ele não vai se consumir. Né? Só uma observação que eu acho interessante aqui fazer, Michael, você está falando sobre a questão estética. Eu acho legal você deixar marcada a diferença da estética que as pacientes chegam lá querendo estar bonita e da estética do esporte. Estética no sentido de... Ok, o corpo fisiculturista tem que ter tais e tais características, porque às vezes a gente fala estética soa superficial. No seu caso, o fisiculturismo não é isso. Tem alguma forma de deixar bem marcada essa diferença? Claro, com certeza. Hoje as pessoas elas conseguem mensurar uma análise em que elas vê, né? Que elas analisam, tipo, um corpo legal. Só que elas não estão levando em consideração a melhora, por exemplo, de uma flexibilidade, de uma mobilidade. Né? De um equilíbrio, porque elas não estão vendo, aquilo não é mensurável.
E aí, quando tu consegue mostrar aquilo, que nem eu mandei um vídeo pra uma paciente nossa, pro Eduardo, esse dia, a menina ela agachando, ela nunca tinha agachado. Ela aprendendo a agachar. Tu fala, olha que legal. Com Isso Faz seus toda a 30, diferença. seus 30 e tantos anos, né? Imagina. Sim. Aí eu mostro pra ela, tu viu que não é só estética? Agora tu pode chegar em casa, tu pode... Uma coisa simples. Eu quero limpar o piso da casa. Tu vai aprender a Você agachar. vai preservar a coluna, Sim. né? Colocar um sapato, que é coisa do dia a dia ali, né? Colocar um tênis, um sapato, uma bota. E às vezes as pessoas não se dão conta, Não. né? Eu não Isso tá tá- longe da Sim. estética, né? Eu consegui sair desse looping, porque como eu consumia muito conteúdo de alta performance, eu parei de seguir todos esses perfis. Eu parei, porque eu tava entrando no mundo onde tava me fazendo mal aquilo, proveniente da rede social. Eu parei de seguir. E eu acho assim que o ser humano, né? A Ana tocou nisso do aspecto evolutivo. A gente é um ser social. Sim. Então a gente vem disso de, sei lá, 300 mil anos atrás, aprendendo a viver em comunidade. E, principalmente, a gente é um ser comparativo, né? É Sim. normal a gente se comparar, a gente tem que ter Sim. uma base de... Só que chegou num momento onde a gente está vivendo esse boom de rede social, só que a gente começou a ter as doenças da rede social, né? Então, eu não sei, assim, Ana, até ia te perguntar agora, passando a bola para ti, como que a psicologia tem visto agora nos últimos anos isso? Porque é uma coisa totalmente nova do que vocês, talvez até vocês na graduação lá, né? Quando se formaram, assim, poxa, os transtornos, as patologias, Sim. coisas que a gente não tinha. Rede social, talvez, tão intensa. Como que vocês enxergam isso, assim? Existem novas classificações, vocês estão mais ligados nisso, ou a gente está tentando acomodar esses pacientes nos mesmos transtornos que já existiam? Como é que tu vê isso? Não, na verdade o adoecimento psíquico, né, ele sempre existiu, né, e isso vai ter uma relação com a época, né, que nós estamos inseridos, o aspecto cultural, social, isso a gente pode pegar, assim, guerras, pandemias, né, então o adoecimento psíquico, ele existe, né, é do ser humano, digamos assim. Agora a gente tem que levar em consideração o contexto, né, onde a gente está inserido atualmente. Hoje, como nós estávamos falando, na era digital, né, a gente tem visto o quanto as pessoas acabam consumindo, né, estão muito voltadas para o mundo virtual e acabam ficando um pouco à mercê, né, do que está sendo colocado ali. No que se refere a transtornos mentais, como a gente estava falando, os índices, né, eles são bem altos para transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, que podem ser potencializados e às vezes até gatilhos, né, em função do que se consome dentro de uma rede social. Os próprios transtornos alimentares, né, essa questão dos perfis, às vezes de blogueiras, mostrando a sua rotina, muito fitness ali. Para adolescentes, principalmente, é muito perigoso, né, alguns perfis que, inclusive, incitam comportamentos complicados, né, muito pesados ali, e os adolescentes estão consumindo isso. Agora, sim, nós temos algumas classificações novas também, né, tem algumas atualizações, né, a própria questão dos jogos patológicos, né, hoje os adolescentes cada vez mais ali, né, nos jogos tigrinho, os jogos de apostas, então novas classificações estão surgindo a partir desse consumo das redes sociais, né? E o quanto isso se relaciona com o adoecimento. Não sei... Né? Só complementando assim, na verdade, as classificações, as doenças psíquicas, elas têm sempre a mesma profundidade, a mesma interpretação por nós que vamos fazer o tratamento e o acompanhamento. As classificações, elas servem para comunicação entre os profissionais. Então tá, se eu chego lá no consultório, o paciente já vem com um diagnóstico de, sei lá, transtorno de compulsão alimentar, a gente vai fazer a mesma abordagem de tratamento, só que sabendo que a pessoa tem transtorno, a gente já consegue antecipar sintomas que ela costuma ter, como é a interação dela na família. Então, na verdade, é o que eu falo para os pacientes, né? O diagnóstico em si, para você não tem que mudar nada. Sim. A pessoa não é o seu diagnóstico. Exato. Né, isso, né? Você continua sendo um indivíduo, um ser humano, que legal. tem as dificuldades, mas vamos lá entender as funções dos comportamentos na sua vida. Como a Ana falou, o porquê que isso acontece e a gente vai ajudando nessa adaptação, né? Para que a pessoa consiga diminuir os sintomas. Por isso que isso é tão interessante hoje, a gente bate muito nessa tecla, né? O pessoal que está nos assistindo, para quem não sabe, nós 4 aqui trabalhamos juntos hoje, né? Então, a gente faz parte da mesma equipe multidisciplinar e também interdisciplinar, né? Então, a gente se comunica
para melhorar o atendimento de um eventual paciente que chegue até nós. E esse negócio achei muito legal essa sacada, né? A gente, às vezes, que não é totalmente da área, a gente tem as noções, mas você não é o seu diagnóstico, né? Que, ainda mais na área da psicologia, que é tudo muito subjetivo, às vezes. Exato. Então, vamos dizer assim, você tem um transtorno de compulsão alimentar grau 2, nível B. A pessoa vai dizer, então tá, tem um transtorno grau... O que é tipo isso, assim, né? Na cabeça dela, o sofrimento que ele está causando na vida dela, tanto faz como tanto fez, Tanto se é grau faz se é 2 um ou dois. ou Exatamente. nível B, né? Mas assim, para nós talvez é a comunicação, né? Que nem a gente fala, a gente trabalha muito com obesidade, e às vezes os critérios de a gente definir a obesidade tem lá o grau 1, grau 2, grau 3. Isso é importante para nós na comunicação e até na escolha de tratamento de ferramentas. Sim, exatamente. Mas que para o paciente, né? Tanto faz. O sofrimento dele, ele pode ser, o meu grau é bem leve, mas o cara está sofrendo muito mais às vezes do que o grau mais severo. Do que o grau mais severo. Sim. É interessantíssimo isso, né? Uma ficha que me caiu. Não aqui, tem né? como mensurar, né? A gente nunca sabe qual é a dor do outro, né? O quanto dói, né? Então fica difícil fazer essa mensuração. Mas, assim, pensando também, né, nessa questão dos diagnósticos, né? Isso eu me lembro na faculdade, assim, né? Um professor até falou, o paciente não é o diagnóstico dele, pra gente sair dessa questão patológica também, né? E também poder pensar além, quem é esse indivíduo, qual é o seu contexto de vida, qual é a sua potencialidade também, né? O que a gente vai fazer a partir dessas dificuldades, né? Então, poder pensar em estratégias, em tratamento. E transtorno a gente fala quando tem um intenso impacto na vida do sujeito, né? A pessoa ela tem uma debilidade, né? Impacta o trabalho, a família, né? Então, a gente tem que avaliar com seriedade também para não ficar essa hipermedicalização da vida, essa patologização também, né? A pessoa compulsiva, a pessoa depressiva, a pessoa ansiosa, né? Enfim. Porque todo indivíduo sente tristeza, todo indivíduo, assim, tem um gráfico que eu acho o máximo, assim, ele é totalmente irregular e aparece meu melhor hoje, meu melhor hoje, meu melhor hoje. Isso aí é fantástico, eu já vi. Fantástico esse gráfico, porque é isso, a gente não é constante, né? E aí o transtorno é isso, o quanto está comprometendo sua rotina, o quanto está comprometendo a sua funcionalidade. Sim. Opa! Eu gosto dessa palavra na vida assim, de atendimento à pessoa, né, ao paciente, porque você pode ter um problema, enfim, um desajuste, mas aquilo às vezes não é disfuncional, né? Ou seja, aquilo não atrapalha o teu trabalho, o teu, sei lá, a tua relação com as outras pessoas, a tua questão familiar. Agora, quando aquilo começa a atrapalhar, aí a gente já vai para um outro nível, né? Sim. Então, acho que essa palavrinha de a gente usar é normal ou não, ou é errado, é certo ou errado, é meio ruim, né? Sim. Vocês concordam? Completamente ruim. É legal a gente usar esse termo. Poxa, tá disfuncional, mas ou tá funcional. A gente consegue andar nesse, digamos, nessa variação, né? Pra gente... E essa autoavaliação, às vezes, que as pessoas têm, principalmente na parte da compulsão alimentar. Eu escuto isso muito, muito, muito. Eu acho que eu tenho compulsão alimentar. Isso é bem normal. Bem comum. É normal, é Mas normal. por que você acha isso? Não, porque eu sinto vontade de comer toda hora. Tá, mas compulsão alimentar... Não é isso. Não é isso. Né? E aí que entra um fator determinante para o sucesso de todos os outros profissionais. Quais profissionais? O médico, o profissional de educação física, o nutri, que é o papel da psicóloga. Eu fiz uma publicação sobre isso. A psicóloga tá ali pra dizer assim, olha, aqui, ó. Vamos acertar aqui no alvo. Sim. O alvo tá aqui, né? Fazendo analogia. Aí, né, os outros profissionais estão meio que... E a psicóloga vai lá, não, ó. Vem aqui. Vamos acertar aqui. Isso, às vezes, as pessoas que estão fazendo tratamento, elas, às vezes... meio que negligenciam isso, né? Porque tipo, não, mas eu não sou louco, né? Por que eu vou na psicóloga? Eu quero ir na nutricionista, porque eu quero emagrecer, né? Não, eu quero ter mais saúde, um corpo melhor, enfim, mais estético. Eu vou lá falar com o treinador. Não, eu vou lá no médico, eu quero tomar mais, assim, esquece o quanto é importante. Por isso que a gente tá aqui, né, gente? Por isso que a gente faz esse trabalho em equipe, porque um reforça a importância do outro. E, assim, é muito legal, sabe? Ontem mesmo eu tava discutindo um caso com a Milene, nossa Nutri, e a gente tava vendo até as questões, às vezes, financeiras dos pacientes. Porque assim, eu tô num momento ruim, tô apertado ali. E a gente falando, poxa, então, peraí. Tu tá, de uma certa forma, organizada com o médico e com a Nutri. Eu acho que a gente tem que, talvez, em vez de você fazer esse investimento financeiro desse momento da Nutri, de uma próxima consulta,
vem na psicóloga. Com certeza. Porque a gente abre mão de você vir com a gente, porque talvez o profissional a te vê nesse momento mais importante a fazer grandes ajustes ali e vai te melhorar a funcionalidade é a psicóloga. Então isso é muito legal. Sim. E tu ter equipes, né? Tu ter profissionais que falam essa mesma língua, você reforça com o paciente. Então um fala, né? O treinador lá fala, a nutricionista fala ali, opa, peraí, mas... Todo mundo tá falando, Todo né? mundo tá falando isso. O Michael diz muito isso, né? Acho que pela primeira vez a gente chegou agora a ter alguém na equipe que treine e fale a mesma língua nossa lá de dentro da clínica. Porque até então os profissionais nas academias eles estavam falando o que eles imaginavam, né? Do tipo assim, não, vamos fazer a esteira porque tu quer emagrecer e tal. Mas peraí, a Nutri me falou uma coisa, o médico falou outra, a psicóloga disse outra. E quando o personal, o treinador ou o profissional de educação física, ele fala também... Cara, dá um peso muito grande, né? Sobre, poxa, tá todo mundo falando a mesma coisa, vou fazer. Sim. O indivíduo, acho que ele se convence mais, né? Sim. E é ver a pessoa como um todo, né? Não apenas a parte psicológica, de forma segmentada, né? Mas como um todo, que se interliga, que conversa, né? A gente conversa muito entre a equipe, né? A parte nutricional com a psicologia. A gente também troca bastante, né? Sim. Então, só vem agregar aí em termos de tratamento. Né? Porque a pessoa ela é única, né? Tipo, a gente não tem como dizer, vou tirar meu cérebro aqui e mandar ele lá pra falar com a Ana lá. Mas o meu corpo vai estar treinando com o Michael separado. E de forma inconsciente, os pacientes, eles vão dando sinais, né? Eu sou muito perceptivo nessa parte ali de análise, assim, a todo momento. Do tipo, o doutor Eduardo falou a mesma coisa. A Nutri falou a mesma coisa. Eles falam inconscientemente. A psicóloga me falou a mesma coisa. Tem uma coerência ali, né? Tipo, toda aí, eles mesmos, legal, vou fazer isso aqui. Então, isso faz com que realmente mantenha ali uma sinergia de todos. E assim, você, o treinador e a Nutri são os que têm mais contato com os A pacientes. gente fala sobre isso, né? Então, assim, tem que estar muito alinhado. Se a gente, já resgatando o que eu falei há pouquinho, falo muito isso com o Michael, né? O treinador é o que mais vê o paciente. Ele vê o paciente algumas vezes na semana, né? A Nutri vê mensal, a psicóloga vê mensal, o médico às vezes vê trimestral, entendeu? Então, ele é um profissional que se ele não tá falando a mesma linguagem, a Ana gosta muito, essa Ana aqui, né? A Ana gosta muito da linguagem, né? A gente fala muito isso lá na nossa clínica sobre o jeito que você fala. O cuidado com a linguagem. Existe o que você fala e o que a pessoa entende, né? Comunicação, né, pessoal? Então, para quem está nos assistindo, nem tudo que tu fala para o outro é o que ele entende, né? O que tu gostaria que ele entendesse. A Ana toma esse cuidado da linguagem, principalmente na área que a gente trabalha, que é a obesidade, né? É porque tem muito isso, estigma, assim, Ana? né? Conta para nós, assim, tipo, a questão da linguagem, o quão importante é a gente comunicar bem e de uma certa forma, com acolhimento, empatia, para não fazer aquilo que nós estávamos falando, tipo, não, tu tem que fazer, tu tem que render em alta performance. Como é que é isso? O cuidado que eu tenho lá é assim, o paciente quando, não sei se todo mundo sabe, né, mas eu sou pós-bari, né, vocês já sabem, né, mas enfim, os ouvintes. Revelações. Tenho 3 anos de cirurgia e eu me lembro, assim, que eu falo isso muito para os pacientes, quando a gente chega nas consultas, a gente já chega carregado de tensão, porque os próprios profissionais de saúde julgam, né? Tem uma pesquisa, eu estava fazendo uma palestra um tempo atrás sobre esse assunto, e tem uma pesquisa de uma nutricionista, que ela, junto com o conselho de classe, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 80% dos nutricionistas entendiam que as pessoas em obesidade queriam estar em obesidade, era uma escolha, dependia de força de vontade. Isso é muito grave, porque assim, eu falo isso para os pacientes, quando vocês chegam aqui, vocês já chegam com uma carga de sofrimento, né? Por conta desse estigma e desse preconceito. E aí, junto com esse julgamento de você está escolhendo isso, vem todos os outros. Fracasso, desleixo, né? Que às vezes num olhar... Um exemplo, a Dani, a endócrino, que eu trabalhei em Juiz de Fora, em Minas, ela falava, Ana, a pessoa chega na clínica, tem uma cadeira que ela não consegue sentar. Isso já comunica. Exatamente. Né? A secretária já olha do pé à cabeça. Isso comunica. Então, assim... Tem um espelho, né? É o que o Michael falou. Chegou a deficiência primeiro. Não pode, né? Deficiência no sentido da doença crônica. É uma dificuldade que a pessoa tem. A gente está falando sobre pacientes realmente obesos, né? A gente não está falando sobre o paciente que tem um comportamento desregrado e o acúmulo de gordura. Isso é diferente do paciente em obesidade.
né? Então, o paciente em obesidade, realmente, ele tá tentando, e aí ele chega na clínica, ele vê, nossa, aqui as pessoas entendem que eu tento e não consigo. Isso é o diagnóstico da obesidade, né? E até desculpa interromper, mas até o ambiente de academia, às vezes, eu levo um ambiente acolhedor. Exato. Né? Faz tipo toda assim, a diferença. Sabe, gurias, que a gente fala, eu e o Michael, até pra vocês saberem, que a gente às vezes vê o perfil do paciente e vê, cara, ele não vai ficar legal nessa academia aqui. Que é uma academia meio que não vai ficar... Muitas luzes, muitos ele, tipo assim, vai ficar um peixe fora d'água, sabe? Sim, mas isso na devolutiva dos testes eu falo isso, porque tem um dos... A gente usa testes, os mesmos testes. E um dos critérios do teste de avaliação lá é a questão da socialização, da extroversão. O último tópico fala sobre introvertido e extrovertido. Se a pessoa é introvertida, eu já falo para ela, não vá na academia em horário de pico, não vá em atividades coletivas, porque vai ser aversivo. Interessante isso, né, mãe? Se você é extrovertido, busque essas atividades, vai na academia com alguém, né, tipo, em grupo, intercale atividades coletivas, porque vai ser reforçador. Isso é muito interessante, eu escutei essa mesma questão num curso que eu fui, de aulas coletivas, onde o professor falou, analisa o perfil do cliente. O cliente introvertido, tu jamais vai corrigir ele alto. Ô, fulano, arruma a perninha aí. Jamais. Não, Ele não vai. tu chega pra ele, no lado dele, Baixinho. arruma a perna. O cara é extrovertido, tu tem que gritar. Ô, mano, tá top, vamos lá. Sim. O cara vai, legal. Como é que é cada pessoa? E esse arruma a perna ainda é arriscado, né? Dependendo do perfil. Ficaria melhor fazer assim. O que você acha de fazer assim? Eu lembrei daquela frase que é critique individualmente e elogie em público. Ah, sim. É uma coisa... Mas até o introvertido elogiar em público também é complicado. Complexo também? Também. Até pra ele não quer positivo. aparecer. O isso é aversivo. É mesmo. Fui visto. Certo. Puxa vida. Entende? Então, assim, a linguagem nesse ponto, ela é extremamente importante nesse sentido. A gente tem que entender o perfil do outro e corresponder. Mas enquanto essa pessoa, por exemplo, uma pessoa introvertida, ela é obrigada, nos seus quesitos profissionais, a ser extrovertido. Isso é um sofrimento constante, né? Pode ser. Pode ser. Assim, a gente tem que prestar atenção só na questão assim, a socialização é um item da personalidade, extroversão é outro. Muito então, a socialização é você ter plenas condições, capacidades, competências de interagir, mesmo tímido. Você desenvolveu essa habilidade. Treinou. Consegue desenvolver. Tá? Agora, a introversão a pessoa realmente não quer. Ela sabe, mas não quer. Ela não gosta. Ela vai se respeitar ficando na dela. Né, Ana? Não sei se você quer complementar de alguma forma. Concordo. E eu acho que isso mostra realmente a importância desse trabalho também interdisciplinar, né? A gente saber diferentes perfis, como que tu pode ajudar o teu aluno, né? De uma forma mais positiva, entendendo essas características de personalidade, muitas vezes. Eu acho que a gente também falar de uma forma acessível também para outros profissionais, né? Claro, a gente fala da personalidade, das características, da história de vida. Mas saber as especificidades, porque isso faz diferença no tratamento, na adesão, melhor como uma equipe para a psicóloga falar lá com o treinador, né? Com certeza, esse cara numa aula, não leva pra academia, não que vai tenha dar um horário de pico, porque a gente não vai conseguir um engajamento legal. Né? Na dúvida, assim, como que a gente consegue os feedbacks, né? Por expressão facial, por postura corporal, né? Você tá indo tocar na pessoa, a pessoa começa a desviar, né? Então, assim, o corpo fala, né? Na dúvida é validar. Que é o que a Ana falou, a gente nunca vai entender o nível de sofrimento daquela pessoa, nunca, porque a gente não tá vivendo o que ela vive. Sim. Então, se a pessoa chega, olha, eu tô procurando uma atividade física num tom mais baixo, tentando no meio... Pô, essa pessoa tem uma tendência a ser tímida, vou ficar atento a isso, né? Ela chega lá, não, porque esse aparelho eu já fiz. Opa, essa pessoa já é mais, né? Então, assim, você vai monitorando esses comportamentos e aí você vai validando. Tá, eu não consigo fazer isso. Ah, entendi. Você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Né? E aí você vai... E assim... Vamos entrar também numa linha que o papo tá bom aqui, né? A gente vai conversando e nem vê passar, né? Muito legal. Tô aprendendo muito aqui, né? É uma aula que eu tô tendo aqui, como sempre. Né? O pessoal acaba sendo uma entrevista onde a gente aprende muito com vocês. Vou passar para a Ana Knakos, assim. Bom, baseado em tudo isso que a gente está vivendo, esse tempo
completamente comparativo, com essa informação na palma de todo mundo que tem isso na mão, esse sofrimento psíquico, né? Eu digo que a psicologia é uma profissão que agora está em alta, né? Em função dessa questão de... A gente não vinha talvez as pessoas falarem publicamente nisso, ou ver a importância do profissional. E assim, aonde entra hoje o que a gente vê do abuso de substância, de medicação, nesse negócio de, puta, eu quero performar, né? Tudo é alta performance, tem que acordar em alta performance, fazer uma meditação, e tomar café com as galinhas felizes, e não sei o quê, e trabalhar, e render, e o empresário tal, Como é que tu vê hoje o uso de medicação nesse cenário atual, assim, Ana? Sim. Tu acha preocupante ou não? Sempre foi assim? Qual é a tua visão? Sim, muito preocupante, né? Acho que hoje a gente tem se debruçado muito dentro da área de saúde mental, falar sobre essa hipermedicalização da vida, né? Como a Ana estava comentando. Tristeza, medo, né? Emoções negativas, elas fazem parte da nossa existência, né? É normal a gente ficar triste, é normal a gente ficar frustrado, mas quando a gente tenta, assim, não sentir, eu não entro em contato com aquela emoção e começo a utilizar uma medicação, né, para ficar mais feliz, para ficar mais produtivo, para ficar mais atento, isso pode estar dando sinais de alerta, né? Então, hoje realmente a gente vive um momento de hipermedicalização, né? As pessoas buscando na medicação ali um refúgio, uma forma de lidar com as adversidades da vida, muitas vezes sem acompanhamento, o que é preocupante, né? Então, eu peguei com a minha vizinha uma medicação que ela tá tomando, tô com dificuldade de dormir, vou tomar um medicamento, preciso estudar para um concurso, quero tomar uma outra medicação para ver se eu estudo mais, rendo mais. Então, as pessoas realmente estão tendo um consumo muito maior do que a gente costumava ver antigamente, e isso também tem trazido mais dificuldades a nível emocional, né? Porque um uso de medicação sem um tratamento adequado, sem um monitoramento, com um início, um meio e um fim, também pode desencadear lá na frente outros problemas, né? Às vezes esses tratamentos mais pingados, né? A pessoa não tinha talvez um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, mas em função talvez de um tratamento que não foi feito adequadamente, pode vir a desenvolver outros. Talvez a gente não possa nem chamar de tratamento, né? Exato. Tipo assim, vou lá fazer uso, vou assim, lá pra ver usar, o que dá, né? Exatamente. Então, hoje, realmente, a gente vive um consumo muito grande que é muito preocupante, de fato, na prática clínica, né? Então, acho que é algo para a gente prestar bastante atenção, né? E naturalizar as emoções negativas, elas fazem parte da vida, né? Tá tudo bem a gente, num dia, não se sentir tão bem assim, né? A gente só tem que cuidar, muitas vezes, os extremos, né? Quando fica muito alto, muito baixo, né? Então, aí chama atenção que pode ser sintoma de outras coisas também, né? Como é difícil isso para as pessoas, assim, no geral, né? Por exemplo, claro, eu fiz a pergunta, a gente sabe hoje, em levantamentos estatísticos, que o abuso de medicações que a gente não via, às vezes, há 10 anos atrás, né? Hoje é muito intenso, porque de uma forma ou outra, mas precisa de receita, as pessoas elas conseguem isso, né? Mas a questão é de você, achei sensacional que tu falaste, não querer o sentimento negativo, né? O espectro negativo da vida sempre existiu, isso faz parte da essência humana, a gente entrar em contato, às vezes, com emoções negativas, até pra gente, quando tiver as positivas, a gente ter essa comparação, a gente saber, oxa, eu valorizo o meu tempo, digamos, o meu humor bom hoje, a minha felicidade, né, nesse momento da vida, porque eu já passei por uma bronca ali atrás, né? Então eu consigo ter essa noção. Agora, se você nega esse negócio do sentimento ruim, não quero ficar triste nunca. Complicado, beira uma distopia, né? Uma distopia, e que talvez é o que a gente vê com a rede social. É um perfil distópico, né? E as pessoas... por muito tempo, isso que eu vou falar agora, pra mim era algo que eu não queria que as pessoas soubessem, porque eu queria passar uma imagem de alta performance em tudo, em rede social. Mas eu acabei me viciando em remédios de alta performance, né? Quais? Ritalina. Né? Eu fui uma abuser de Ritalina por sempre querer estar em alta performance. Eu nunca queria estar baixo. Mas tem um custo, né? Custo mental e muito alto. E orgânico muito grande, né? Então, tipo, eu fui abuser desse medicamento e isso me trouxe sérios problemas. Mas o cara te via lá com um shapezão, né? Com certeza. E sempre bem. Trincado, né? Sempre feliz, sempre bem e tal. Mas como é que tu pode, cara? Tu tá, né? Sei lá, tu trabalha, tu estuda, tu isso, tu aquilo. E... Só que era uma realidade que eu
que eu negava que aquilo estava sendo prejudicial, sabe? Nem tu enxergava. Nem eu enxergava. Porque eu queria mostrar nas redes sociais que aquilo era possível. Só que é extremamente prejudicial. Sim. E o quanto isso da autopercepção, né, gurias? Assim, tipo assim, porque é diferente. Dá por conta. A esposa, às vezes, nota antes, né? Eu digo muito, a Ju me conhece mais às vezes que eu, porque ela nota alguns comportamentos disfuncionais meu. Ô Eduardo, tipo, tá dando rolo aqui, eu acho que atenta aí. Não, isso é conversa da tua cabeça. Sim. A gente tá sempre, às vezes, tentando passar o pano em cima, assim, pra não ver, né? Como é que vocês veem isso, assim, do tipo, da autopercepção para o paciente, não digo nem chegar em você, ou a nível de atendimento de saúde mental com a psicóloga, mas o pessoal que está nos assistindo aí, como eu digo, ser humano normal, que está vivendo ali a vida e encontra alguma dificuldade, como é que você pode trazer alguma reflexão assim de que às vezes um familiar, alguém percebeu antes dele e ele não aceita, ou ele começa, como o Michael disse, nem eu via que isso me fazia mal, assim, né? E é legal, assim, você falou, né, desse direcionamento, existe muito preconceito em relação a isso, né, Ana? Que as pessoas falam assim, mas o psicólogo quer definir minha vida e dizer o que eu tenho que fazer. Não, na verdade, você vai chegar no processo, você vai chegar no processo e conforme você vai trazendo relatos, história do dia a dia, a gente vai identificando um padrão. Na hora que a gente identifica o padrão, a gente devolve isso para o paciente. Isso fez sentido para você? Fez. E aí você faz a escolha. Não é o psicólogo que vai te trazer a resposta, né, Ana? É importante falar sobre isso também. E eu acho que isso mostra também a importância do olhar para dentro, entrar em contato com os seus sentimentos, com as suas emoções, né? Sair um pouco desse virtual, do externo, do olhar para o outro, como é que o outro tá, se tá feliz, o que tá fazendo. Sim. E se debruçar realmente nessa busca interna. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, como é que estou me sentindo, o que faz sentido na minha vida, o que não faz. O que eu continuaria fazendo sem expor na rede, o que é meu. Né? E isso só se dá a partir desse olhar para dentro, né? A gente se conectar com a vulnerabilidade, com a potencialidade. O mundo interno. O nosso mundo interno, né? Trazer para consciência, né? Talvez algumas conflitivas que a gente não quer, muitas vezes por mecanismos de defesa, entrar em contato, mas que são importantes, ressignificar. Então... é um mergulho dentro de si mesmo, né? E dói, né? Dói. Eu falo para os pacientes, tu vai mexer na fossa, né? E quando tu abrir a fossa lá que tá entupida, vai feder. É verdade. Mas se a gente adorei. não... se a gente não abrir a fossa para desentupir ela nunca vai dar vazão. Exatamente. Então a gente precisa se expor ao fedor, né? Digamos, a fossa ali, ou seja, a dor, né? A dor interna. Porque, cara, quando a gente começa a terapia, eu faço terapia, viu? Eu também. É uma coisa muito legal, porque dói olhar para alguns comportamentos que tu acha que não, isso aqui não é problema, tu começa a olhar, puta, tem um problemaço, tem né? razão, né? E aí você vai conseguindo colocar aquilo. E o mais interessante, até ia perguntar agora para Ana aqui na Actus, assim, de você, assim, o paciente está bem, vamos supor, a gente saiu de um sofrimento maior, a gente começou a melhorar aquilo ali, fedeu a fossa, aí o troço melhorou, comecei a perceber, tô com ajuda médica, psicóloga, nutricional, tô treinando mais, minha mente, entrei numa fase, como eu digo, num ciclo bom. Ali é a hora de continuar, né? Com certeza. Ali é a hora que você enxerga coisas, às vezes, agora eu tô bem, eu vou dar alta, né? Mais da psicóloga. Exato. Isso acontece muito, né? É o que a gente mais vê na prática clínica, né? Tô ótimo, resolvi o problema, me sinto muito bem. Vou parar com a terapia, então, né? Exatamente, se dá alta. Mas é realmente, isso que tu falou é totalmente correto. É nesse momento que a gente tem que prosseguir, porque pode ser que alguma questão eu possa ter resolvido, ou entendido, ou ressignificado. Mas vai surgir outras, né? Não quer dizer que eu vou ficar nesse completo bem-estar ali por muito tempo. Vai surgir uma outra demanda do trabalho, da família. E é importante a gente conseguir lidar com isso, entendendo a nossa complexidade e o ciclo da nossa vida também. Bom, eu lidava de uma forma diferente no passado com uma situação assim. Hoje eu lido de uma forma diferente com outra situação. Então, é nesse momento que tem que prosseguir mesmo, né? E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, às vezes a pessoa, ela consegue neste momento enxergar melhor alguns aspectos, porque naquela confusão da disfuncionalidade ela não tinha
talvez tranquilidade para enxergar algumas coisas de ajuste, porque tinha outras coisas mais graves. Exato. Né? E tem um termo que a gente usa muito, assim, que muitos sintomas, eles são egossintônicos, eles fazem sentido para a pessoa, né? Vamos pegar um paciente com transtorno alimentar. Faz sentido para aquela pessoa levar sua marmita, ficar em restrição alimentar, mesmo que todo mundo esteja sinalizando que, olha, tu tá muito magro, tá acontecendo alguma coisa errada. Na mente dela faz sentido tudo aquilo ali que ela tá fazendo, por mais disfuncional que seja. Então, trazer pra consciência, né, entrar em contato com isso, pode fazer com que ela, nossa, realmente eu tava muito doente, eu tava tendo comportamentos disfuncionais, agora eu consigo enxergar, né? Então, realmente, possibilita que ela faça diferente e lide de uma forma diferente, né? Com a sua alimentação, enfim, né? Então, faz sentido, né? Tem que fazer sentido pra ela seguir em frente, né? Enfim. A própria atuação nossa, né, Ana? No momento em que a pessoa está em crise, ela está sangrando. Então, a gente não vai apertar. A gente vai acolher, a gente vai validar. E aí, na hora que ela está bem, é a hora que a gente mostra. Ó, lembra aquilo? Isso. Né? Então, a atuação é completamente diferente. Nossa, verdade, nem lembrava, né? E aí, ó, né, no próprio processo terapêutico que você falou, né? Qual é o momento de parar? A gente vai conversando isso com o paciente. Qual é seu novo objetivo agora? Você quer parar por um tempo? Quer voltar? Como é que é? Mesmo porque a aprendizagem na área da psicologia é sensacional, né, Ana? Porque os pacientes generalizam. Então, ele aprendeu algo aqui que ele vai conseguir usar lá, né? Então, assim, o nosso objetivo é, de fato, proporcionar autonomia para que o paciente viva sozinho. Isso. Mas até que isso aconteça, ele precisa ficar um período bom e um período ruim em acompanhamento para que a gente consiga... E, Ana, não é em um mês, né? Assim, uma semana tem pacientes que... Quem dera! 3 sessões de terapia vai resolver o problema. Não é miojo, né? Pelo menos uns 4 meses para começar a ver resultado. Não, e cientificamente falando, a gente vê a complexão das questões, né? E as pessoas, elas querem resultados rápidos. Muito. Por isso que a tecnologia denominação oferece. coach, né, tá crescendo muito. É porque os caras vão ali, falam umas frases motivacional, isso, tem que... E aí, isso tá crescendo muito porque as pessoas acham que aquilo ali é um resultado rápido. Posso falar uma coisa sobre os coaches? Ué? Claro! Os coaches são profissionais que não têm um conselho que regulamenta. Conselho Federal de Coaches. Eles CFC. não têm alguém que, se acontecer qualquer coisa com o paciente, ele vai ser responsabilizado. Só isso eu acho que já explica toda a complexidade. Porque todos nós temos os conselhos que Sim. regulam a nossa classe, né? Que é um órgão, às vezes, importante. Eu mesmo estava até chamando a atenção que o nosso Conselho Federal de Medicina, agora em maio, mudou algumas questões de indicação dos próprios procedimentos cirúrgicos, que é a nossa área de Foi uma atuação conquista, hoje. né? Exatamente. Então, isso aí, hoje, antes eu achava que seria legal, mas agora eu tenho uma regulamentação, beleza, se eu fizer isso aqui, tá dentro da, como diz, da regra, previsto, né? Tá ok, não tô fazendo nada da minha cabeça, né? Sim. Gente, a gente tá, viu como passa ligeiro, né? Passa rápido. Tá chegando no final. Eu acho assim, pro final é legal aquilo que a gente pensou em conversar para trazer pro pessoal aí que tá nos assistindo, como que a gente pode se proteger hoje, né? Dessa exposição, desse mundo maluco, comparativo e sofrido da rede social, talvez. Como que vocês, profissionais da área, poderiam orientar as pessoas que possam estar aí passando, né, eventualmente por um momento de sofrimento ou de disfuncionalidade, né, na sua vida, assim? Pode. Eu gosto muito de dar um exemplo que eu acho que fica bem didático, assim, vou até tentar ser rápida. Mas a gente pensa em 3 alunos que só tiram nota 10. O primeiro aluno, ele busca tirar nota 10 porque aquilo faz sentido para ele gosta, ele sente que é uma recompensa do esforço que ele se dedicou, enfim, que ele pratica. O segundo aluno, ele tira 10 também porque ele recebe elogio dos pais, dos professores, os colegas admiram e ele fica satisfeito com a consequência da nota. E o terceiro aluno só tira nota 10 porque se ele tira 9,5 ele apanha, ele perde algum tipo de recompensa, perde celular, enfim, sofre críticas e julgamentos. Então, nós só conseguimos ver o 10. Mas
a função e a motivação de cada aluno é completamente diferente. Então, eu acho que a gente pensar nessa analogia no uso da rede social, fica fácil compreender. Eu estou postando porque isso me faz bem de fato, é o que eu faria se não tivesse que postar. Eu estou postando porque eu espero curtidas, likes, e se eu não tiver a curtida, eu entro no vazio e no sofrimento. Ou eu estou postando porque eu não quero que percebam que eu não dou conta, não querem que eu perceba que eu sou frágil, eu sou vulnerável. Né? Então, eu acho que isso é um filtro legal para ajudar as pessoas a conseguirem fazer essa avaliação. Bacana, bacana. Bem legal. Legal. E claro, complementando, né, o óbvio precisa ser dito, se em algum momento a gente identifica que posso estar buscando validação, estou postando porque preciso da aprovação dos outros, ou fugindo, poder fazer esse movimento de buscar ajuda, né? Acho que a gente já evoluiu muito em termos de saúde mental. Hoje, cada vez mais tem falado, acho que o espaço aqui hoje também é para isso, né? A gente conversar um pouquinho. Mas a gente ainda vê muita resistência, né, das pessoas em tratar suas questões emocionais. A gente vai no dentista, trata o joelho, tá com uma dor, vai lá no fisioterapeuta, mas parece que as questões envolvendo emoção ainda tem uma grande resistência, mas a gente né? evoluiu bastante, né? Muito, mas ainda tem um pouquinho de resistência, não, né? Sempre tem, mas acho que a gente evoluiu, né? Pelo menos eu vejo assim, nesse tempo que eu trabalho assim com paciente, fazem 15 anos, assim, a gente evoluiu muito, assim. Era uma coisa meio... Era meio terapia. É porque antes... Agora é um negócio, que legal, tu faz terapia também. É porque antes os psicólogos, eles tratavam e curavam a dor. Hoje os psicólogos previnem a dor. Exatamente. Mudou essa percepção. Então hoje as pessoas buscam para não adoecer, né? Não a maioria. E assim, não sei vocês, mas eu acho, assim, opinião pessoal, né? Como tudo na vida é cíclico, como todos os aspectos enfim, de história humana, ela é cíclica, a gente está vivendo agora talvez um resgate de algumas questões assim, tipo, acho que foi demais, sabe? Negócio da rede social, assim, tipo novela mexicana nos anos 90, assim, sabe? A novela era tudo maravilhosa, todo mundo era bonitinho, não tinha um cabelo desalinhado. E as novelas foram vendo, puta, isso aqui não é a realidade. Daí foi entrando uma novela onde a gente começou assim, embora hoje a gente sabe que a novela é ciclos também, mas assim, o brasileiro consumia muita, né? E depois começou a entrar naquela novela, tipo assim, o cara vivia na favela, o cara tipo, tinha que trabalhar, o cara era motoboy, o cara tava... Vida real, assim, né? Então, fazendo essa alusão, eu acho que o que a gente pode esperar talvez dos próximos anos e ver é isso, né? A rede social deu esse pico do tipo, vida perfeita, tudo é maravilhoso. E óbvio, né? Ninguém quer ir lá na rede social e colocar uma situação, às vezes, que está sendo... Ainda não é aceita. De sofrimento, porque eu vou me expor, né? Mas talvez a gente vai chegar num momento que as pessoas talvez tenham mais entendimento. As gerações agora que já nascem dentro da era digital, né? No sentido de... Puta, acho que foi demais, assim, sabe? Isso aqui me prejudica, né? É um resgate que talvez a gente vê acontecer. E nós que estamos hoje, digamos, nessa questão de... A nossa época, que, vamos supor, nós não estamos lá com os nossos pais se aposentando, não estamos com os nossos filhos que estão crescendo. A gente está atuando, né? É nós que estamos atendendo essas pessoas hoje. Né? Então, talvez a gente consiga enxergar e até não se aposentar que os passinhos ou umas sementes talvez germinem nesse sentido de, poxa, gente, acho que deu M, assim, vamos voltar atrás, né? Porque se eu ficar me expondo demais, né? Eu vou lá comer no restaurante. Peraí, que eu vou tirar foto antes. Ajeita os pratos aqui. Aí tira foto ali, né? e depois entra cada um no seu celular. Beleza, exatamente. Vamos voltar para a fossa. Então, eu acho que a gente está começando a ver esses movimentos devagar, claro, como tudo, né? Como a gente falou, há 10, 15 anos atrás, falar em fazer terapia era feio, né? Porque tu é louco, meu Deus. Era doença já. E agora a gente já fala... Eu pelo menos falo com orgulho, assim, olha, eu faço. Me faz muito bem. E acho que é um investimento para mim. Puta, mas eu não tenho condição. Talvez hoje, sei lá, deve ter outros acessos da pessoa talvez consumir um conteúdo como o nosso aqui, do tipo, falando sobre isso, né? Ou livros, né? Livros não de autoajuda, mas livros que realmente, né, trazem conhecimento. E a tecnologia, na verdade, ela tem o seu lado ruim, mas ela também tem o seu lado bom, né? Ela nos possibilita ter acesso a informações, ótimas informações, né, de todas as áreas. Por exemplo, hoje eu consigo utilizar a inteligência artificial para maximizar uma busca, uma pesquisa. Uma busca, né? Eu consigo
Até para entender o perfil da pessoa, né? Sim. Como que eu posso, a inteligência artificial te ajudar nisso? Como eu posso ajudar esse perfil do Lidar paciente que é com introvertido? fulano, O que eu queria dar ideias para propor para Sim. isso? Né? Inclusive esse próprio podcast, né? Sim. A tecnologia nos possibilita hoje estar aqui gravando. Né? Um tempo atrás isso era dificílimo, era rádio. Nós íamos conversar nós 4 aqui e ninguém ia saber, ter acesso a essa conversa. Sim. Hoje a informação ela é muito rápida, né? Na mesma situação os estudos, né? Saiu um estudo hoje, amanhã já tem um questionamento. Será que é isso mesmo? Sim. Então a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando em cima disso. Para mim... E eu acho legal, assim, nós que temos filhos pequenos, né? A Ana é um pouco mais adolescente, o Michael ainda não chegou lá ainda. Não, cheguei lá ainda. Mas assim, acho. que a tua mente, às vezes, ela foi... digamos, ela vem de fábrica, talvez não acompanhar toda essa velocidade, né? Então a gente vê tuas filhas, por exemplo, né, que já estão indo para adolescência, enfim, os vídeos são muito curtos, né? A informação é muito rápida. E o cérebro humano, às vezes, ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito... Não, você vê os youtubers hoje, eles falam, eles tiram os espaços das falas, é emendado. Blá, 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 blá. né? Impressionante, né? E elas ficam consumindo isso. Não, mas tem uma coisa que eu vou contar pra vocês, que tem um botãozinho lá no áudio da que a pessoa que te dá manda, pra diminuir a velocidade. que você coloca, vou escutar essa pessoa mais rápido, né? Tem, sem chance. 2.5. Então é doido, né? A gente tava falando isso antes do Eduardo chegar. Exatamente. Vocês estavam falando? Sobre acelerar a velocidade do WhatsApp. Não, quando vi essa função, eu falei, cara, estamos perdidos, né? Eu não tenho mais nem tempo de escutar o que a pessoa tá me dizendo, né? Um horror, né? E realmente essa questão aí da velocidade, às vezes, ela é prejudicial, né? Sim. Principalmente para a parte do estudo, né? Sim. Tipo, como é que é Não absorve uma tudo. frase que eu vi esses dias... Cuide de sua saúde, porque o seu médico agora tá fazendo o próprio chat GPT. Yeah? É. Gente, últimas colocações. Novamente agradecer a presença de vocês, né, Michael? Isso aí. Prazerzão receber, acho que foi muito legal. A gente passou 1 hora já, gurias, sem nossa. nem notar, né? Por isso que o papo aqui é isso, né? É assim, a gente traz aqui pra gente abrir, conversar, tomar um café juntos aqui. E o pessoal que está nos assistindo ter acesso a esse tipo de informação, que às vezes não vai ter oportunidade de tantos profissionais juntos falando, né? Então, obrigado, tá? Quero agradecer mais uma vez em nome do nosso projeto aí. Michael. E essa é a nossa 4ª gravação já? Quinta? 5ª gravação? Olha só, 5ª gravação. Estamos pegando corpo. Estamos pegando corpo. Foi um prazer realmente receber vocês aqui, tá? Eu acho que isso agrega muito as pessoas, porque às vezes, como você falou, né? As verdades precisam ser ditas, né? O óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. E isso foi sensacional, esse nosso episódio. A gente conseguiu trocar bastante informação. Nós aprendemos também, né? Eu Bastante tive coisa. uma aula aqui, já peguei várias dicas aqui para segunda-feira. Até essa própria questão aí da terapia como pós-graduação de si mesmo. Muito interessante. Essa é a frase aí. Gostei também. E a dos alunos também, né? Sim. Muito interessante. Ana, Obrigada, agradeço. considerações finais aí. Não, agradeço, né? Foi muito bom realmente poder compartilhar aí um pouquinho, né? E trazer essa temática aí para o pessoal assistir, né? Se debruçar um pouco mais, que possa ser um ponto de partida para que as pessoas reflitam. Opa, hoje, né? Como é que tá o meu consumo de redes sociais? Como é que eu tô lidando com isso? Então, pode ser uma reflexão também a ser feita. Obrigada. Eu queria agradecer também, uma satisfação enorme. A gente também aprendeu com vocês. E assim, acho que o nosso objetivo aqui, né, com o projeto de vocês é fazer sentido. Então, se fez sentido, segue, compartilha nas redes sociais, né? Com parcimônia, né? Com autoavaliação e com responsabilidade, acho que é a palavra, né? Pra gente conseguir, né? Eu vou me avaliar, como que eu tô fazendo o uso. Não consigo sozinho, busca ajuda, a gente tá aqui para isso e é isso. Aí, gente. Muito obrigado aí e até o próximo. Até o próximo. Como ela falou, curte, compartilha e comenta lá no YouTube, Instagram, que em breve a gente vai ter mais um episódio. Valeu! Câmera ali. Tchau, gente.